Boa tarde, irmãos. Nossa próxima sessão vai começar com um vídeo musical. O vídeo musical desta tarde vai mostrar a alegria que nossos irmãos do mundo todo sentem ao participar na pregação. Ele também mostra que nós podemos sempre confiar na ajuda de Jeová. Vamos assistir. Учил возвещать весть о царстве Господь, и нам наставление сказал. Ищите достойных, кто слушать готов, и кто голос сердца осознал. Приветствуйте искренне и с теплотой, да пребудет мир в этих домах. А если не примут и выгонят вас, отразите от ног ваших прав. Кто нас принимает, признал и Христа, откроет Бог сердце тому. Кто счастлив надеждою жить без конца, будет с нами петь Богу хвалю. Не стоит бояться того, что сказать, вам Святой Дух напомнит слова. И солью приправив любезную речь, мы сумеем затронуть сердца. Listen to my prayer, Jehovah. Let yourself be found by me. Feel the anguish deep inside me. Help me unafraid to be. Throw your burden on Jehovah. Trust in Him to sustain and save you. He will always give protection. He is loyal. He is true. Had I wings just as a dove has, far from danger I would fly, safe from those who seek to hurt me, sheltered from their hateful cry. Throw your burden on Jehovah. Trust in Him to sustain and save you. He will always give protection. He is loyal. He is true. Comfort from our God Jehovah, always for
gives us peace of mind. He will help us bear our burden. He is loving, He is kind. Throw your burden on Jehovah. Trust in Him to sustain and save you. He will always give protection. He is loyal, He is true.鸟儿用歌声迎接崭新一天，美丽星辰在曙光中消失在天边，金黄色阳光从树顶洒落，微风轻轻吹拂过，在诉说什么？于是我歌唱耶和华上帝，你伟大创造多么奇妙！我仰望星空，心里充满赞叹和感动。来一起赞美歌颂耶和华，来一起赞美歌颂耶和华，歌颂上帝，歌颂上帝。大地上到处都生机勃勃，哦，从日出到日落，这一切多和谐。从山之巅直到大海的深处，哪里都能听到生命的赞歌。于是我歌唱耶和华上帝，你伟大创造多么奇妙！我仰望星空，心里充满赞叹和感动。来一起赞美歌颂耶和华，来一起赞美歌颂耶和华，歌颂上帝，歌颂上帝。闭上眼，用心感受这一切，让我更渴望爱天父伟大的造主。于是我歌唱耶和华上帝，你伟大创造多么奇妙！我仰望星空，心里充满赞叹和感动。来一起赞美歌颂耶和华，来一起赞美歌颂耶和华，来一起赞美歌颂上帝。
歌颂上帝，来一起赞美，歌颂上帝，歌颂上帝，歌颂上帝。O primeiro cântico desta tarde destaca que Jeová deve fazer parte do casamento. Vamos ficar de pé para cantar juntos o cântico 131, O que Jeová uniu. Podem se sentar. A vida em família nem sempre é fácil. Mas ter alegria na vida em família depende em parte de você. A próxima série de discursos vai ajudar maridos, esposas, pais e filhos a encontrar alegria apesar de imperfeições. Cada orador chamará o próximo. O irmão Seth Hyatt, ajudante da comissão de serviço, vai fazer o primeiro discurso, intitulado Tenha alegria na família. Marido, alegre-se com sua esposa. Consegue imaginar como Adão se sentiu quando ele viu Eva pela primeira vez? Na verdade, nós não precisamos nem imaginar. Nós sabemos que ele ficou muito feliz. E na Bíblia, nós lemos o modo poético que ele falou sobre o que ele estava sentindo. Vocês se lembram do que ele disse? Esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Pense nisso. Adão e Eva tinham um casamento perfeito e juntos eles formavam uma família perfeita. Mas é claro que com a desobediência deles, tudo mudou. Em vez de perfeição, eles teriam agora que lidar com as imperfeições um do outro. E a partir do momento que eles se afastaram de Jeová, eles começaram a sentir muita tensão e ansiedade no casamento deles. Mas isso não quer dizer que as famílias hoje não podem ser felizes. Graças ao amor e à sabedoria de Jeová, mesmo nesses últimos dias em que a tensão e a ansiedade têm aumentado, a família ainda pode ser uma fonte de alegria e um lugar de segurança e estabilidade. Mas para que isso aconteça, cada um na família tem que fazer a sua parte e seguir os conselhos de Jeová. Nesta série de discursos, nós vamos ver o papel do marido, da esposa, dos pais e dos filhos. E vamos ver como cada um pode contribuir para a alegria na família. Então,
Vamos começar falando com os maridos. Se você é casado, como você vê a sua esposa? Você a vê como Jeová a vê? O que você sente por ela é o mesmo que Adão sentiu por Eva quando a viu pela primeira vez? Na verdade, a Bíblia ajuda os maridos a entender que as esposas são um presente de Jeová. Você dá valor a esse presente? O que você tem feito para mostrar isso na prática? Nesse discurso, nós vamos considerar 4 maneiras em que nós, maridos, podemos mostrar que damos valor ao presente que Jeová nos deu. Se você quiser anotar, elas são: primeira, é importante que você honre a sua esposa. Segunda, gaste tempo no relacionamento de vocês. Terceira, é importante que tenhamos sentimentos românticos apenas por nossa esposa. E quarta, não espere ter um casamento perfeito. Vamos então considerar cada um desses pontos. Abram suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 3. E nós vamos ler o versículo 7. Da mesma maneira, você, marido, continue a morar com a sua esposa segundo o conhecimento. Dê-lhe honra como a um vaso mais frágil, o feminino, visto que ela também é herdeira com você do favor imerecido da vida, a fim de que as suas orações não sejam impedidas. Aqui, Pedro não deixa dúvida de com quem ele está falando. Aqui diz, você, marido. Isso inclui você e eu. Aqui diz, continue a morar com a sua esposa segundo o conhecimento. A nota da nossa Bíblia diz, mostrando-lhe consideração ou compreendendo-a. Você conhece bem a sua esposa? O que você sabe da formação e da criação dela? Você pode até saber o que deixa ela feliz, mas você sabe por quê? Você sabe o que deixa ela chateada ou o que deixa ela ansiosa, mas você entende por que ela fica assim? É importante a gente tirar tempo para conhecer as nossas esposas, porque só assim nós vamos poder cuidar das necessidades físicas, emocionais e espirituais delas. E só assim nós vamos conseguir fazer o que Pedro disse aqui no versículo, e que é o nosso ponto principal. Dê-lhe honra. Honre sua esposa. E daí Pedro disse, como um vaso mais frágil. Mas o que Pedro quis dizer quando disse que a esposa é um vaso mais frágil? Será que ele quis dizer que o homem é mais importante ou melhor do que a mulher? Não, porque ele acabou de dizer, dê-lhe honra. Vamos ilustrar isso. Imagine que você tem 2 tigelas exatamente do mesmo tamanho. As 2 têm a mesma capacidade. Mas uma tigela é feita de madeira e a outra é feita de porcelana. Uma porcelana muito cara e delicada. 2 tigelas exatamente do mesmo tamanho. Mas você usa as 2 do mesmo jeito? Não. Você sabe que a de porcelana é mais cara e mais frágil. Então você usa essa tigela de um jeito diferente. E é isso que Pedro está falando das nossas esposas. Elas são um vaso mais frágil, o feminino. Em que sentido elas são mais frágeis? Com certeza não é em sentido intelectual nem espiritual, mas no sentido físico. Nós, maridos, temos mais força física do que nossas esposas.
Então, por isso, nós honramos nossas esposas. Ou seja, nós nunca somos violentos com elas e, com certeza, nós nunca fingimos em público que damos honra a elas e, quando estamos sozinhos em casa, as maltratamos. Isso não seria certo, seria? Não. Nós honramos nossas esposas todo o tempo. E aqui Pedro diz por quê. Ela também é herdeira com você do favor imerecido da vida. Ou seja, os maridos e as esposas têm o mesmo valor para Jeová. Tanto os maridos como as esposas devem lavar as suas vestes compridas e as embranquecer no sangue do Cordeiro. Jesus morreu tanto pelos maridos como pelas esposas. E os dois têm a mesma esperança, vida eterna. E nós temos que nos lembrar dessas coisas. Por quê? Veja o que Pedro disse. A fim de que as suas orações não sejam impedidas. Qual é o ponto? O modo como tratamos nossas esposas vai afetar diretamente a nossa amizade com Jeová. Então, honre sua esposa. Valorize o que ela faz por você e pela família, e demonstre isso por ações. Vamos ver a segunda maneira. Gaste tempo no relacionamento de vocês. É muito fácil, não é? Que o trabalho, as designações da congregação e a amizade com outras pessoas tirem o tempo que deveríamos estar passando com nossas esposas. E o interessante é que, quando vocês estavam se conhecendo e namorando, vocês não viam a hora de estar juntos. Isso não deveria mudar depois que vocês se casam. Então, compre o tempo. Faça um planejamento e leve isso a sério. Dessa forma, você vai demonstrar que você dá valor ao presente que Jeová te deu. A terceira maneira é destacada em Provérbios, capítulo 5. Vamos ler juntos. Provérbios, capítulo 5, e vamos começar pelo versículo 18. Seja abençoada sua própria fonte. E veja agora o ponto. E alegre-se com a esposa da sua juventude. Amável corça, graciosa cabra montesa, que os seus seios o satisfaçam todo o tempo. E aqui, de novo, o ponto. Que o amor dela sempre o extasie. Qual é o ponto, então? Nós temos que ter sentimentos românticos apenas por nossa esposa. Não tem outra opção. Nós queremos nos alegrar com a esposa da nossa juventude. Nós queremos ter interesse apenas pelo amor dela. Isso significa evitar amizades achegadas demais com outras mulheres. E não só pessoalmente, mas nós também podemos ficar próximos demais por mensagens, videoconferência e ligações de telefone. Então, precisamos ter muito cuidado. Nós estabelecemos limites e não vamos além deles. E ter sentimentos românticos apenas por nossa esposa inclui rejeitar fantasias sexuais envolvendo outras pessoas. Para o mundo, ter essas fantasias não tem problema nenhum. Mas Jesus nos ajudou a entender que isso é um assunto muito sério. Você se lembra das palavras dele no Sermão do Monte? Todo aquele que persiste em olhar para uma mulher a ponto de sentir paixão por ela, já cometeu no coração adultério com ela. O ponto é, fantasiar é o mesmo que ensaiar. Então nós rejeitamos essas fantasias porque sabemos que elas violam princípios bíblicos, incluindo o claro conselho de Jesus. E essas fantasias também podem nos impedir de nos alegrar com nossas esposas. E por fim, quarta maneira. Não espere ter um casamento perfeito.
Nós, maridos, não somos perfeitos. Nós sabemos disso. E nossas esposas também não são. A gente gosta quando nossas esposas não se concentram nas nossas imperfeições e ficam do nosso lado. Bom, as nossas esposas também gostam de quando fazemos isso por elas. Então, procure oportunidades para fazer isso. No vídeo a seguir, veja como um marido se alegra com a sua esposa. Eu estava tentando deixar tudo pronto para a visita do superintendente de circuito. Tinha muita coisa para fazer. Eu não acredito nisso. Chegou cedo, amor. Eu percebi que alguma coisa estava errada. As meninas tinham deixado a cozinha bagunçada e eu não tinha feito nada para ajudar. Amor, tá tudo bem? Você não ia falar com as meninas sobre isso? Olha essa bagunça. Mas quando eu parei para pensar, eu percebi que o problema não era só a cozinha. Eu acho que eu também tinha um pouco de culpa. Na verdade, talvez eu fosse o problema. Minha esposa é uma mulher incrível. Vamos marcar mais vezes. Olha o que eu fiz pra você. Que coisa boa. Ela é muito amorosa. Eu não tenho nem ideia de como ela consegue fazer tanta coisa e dar atenção a cada detalhe. Sem falar que ela contagia todo mundo com a alegria dela. Eu amo ela demais. Mas às vezes, só dizer eu te amo não é o suficiente. Sabe, amor? Você tá certa. Elas não podem deixar a cozinha assim. Assim que as meninas chegarem, eu vou falar com elas. Obrigada. Te amo, viu? Também te amo. Percebeu no vídeo o que ajudou o marido a se alegrar com a sua esposa? Ele parou para pensar nas muitas coisas boas que ela fazia. No amor que ela tinha por Jeová, nas coisas boas que ela fazia por outros, como ela cuidava bem da família, e na alegria dela, que a tornava ainda mais bonita para ele. E o que aconteceu quando ele parou para pensar nas qualidades dela? Ele passou a dar ainda mais valor para sua esposa e se sentiu motivado a demonstrar isso. Que excelente exemplo para nós, não é mesmo? Então, alegre-se com a sua esposa. Dê-lhe honra. Gaste tempo no relacionamento de vocês. Tenha sentimentos românticos apenas por sua esposa. E não espere ter um casamento perfeito. Se você fizer essas coisas, o seu casamento e a sua família vão continuar sendo uma fonte de alegria e um lugar de estabilidade e segurança. O irmão Patrick Lafranca, ajudante da comissão do pessoal do corpo governante, vai fazer o próximo discurso desta série. Tenha alegria na família, esposa, alegre-se com seu marido. Queridas esposas, vocês são felizes? Vocês gostam de ser uma esposa? Talvez agora você esteja olhando para o seu marido e dizendo, claro, e isso é bom. Mas será que você poderia ter ainda mais alegria no seu casamento? Aí talvez você pense, talvez se meu marido fosse um pouco mais... E aí você diria o que gostaria que ele fizesse. E acho que a maioria dos maridos admitiria que poderia melhorar em algumas coisas. Mas esse discurso é para vocês, esposas. O que vocês podem fazer para ter mais alegria no seu casamento?
Bem, uma das primeiras coisas que vocês podem fazer é pensar no papel que Deus designou para vocês. Por favor, abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Aqui, nós vamos ver a explicação de Jeová de por que ele fez uma esposa para Adão. Diz: Então Jeová Deus disse: Não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer-lhe uma ajudadora como complemento dele. Então Eva ia ser uma ajudadora para Adão, como complemento dele. O que é um complemento? Olha, eu acho que a maioria das irmãs sabe o que são cores que se complementam. Por exemplo, quando vocês vão escolher uma roupa, vocês escolhem peças de cores que vão bem juntas, que se combinam bem. Ou, quando vocês vão preparar uma refeição, vocês sabem que tem algumas comidas que vão bem com outras comidas, ou seja, complementam outras comidas. Por exemplo, uma irmã que vai fazer feijão, provavelmente também vai fazer arroz. Se for fazer macarrão, também vai colocar queijo, bacon com ovos, pão com manteiga. Tem muitas combinações de comidas que se complementam. Então, quando Jeová criou a mulher, ele colocou nela qualidades que ele sabia que iriam funcionar bem com as qualidades que o homem já tinha. Então, Adão e Eva tinham tudo para ser um casal que tinha uma combinação perfeita. Eles iriam funcionar bem juntos. Eva podia ser totalmente feliz trabalhando junto com o marido dela, cuidando do jardim do Éden, aquela casa que Deus tinha dado para ela. Mas, como sabemos, isso não aconteceu por causa do pecado. E junto com o pecado veio o estresse. E nós, como descendentes de Adão e Eva, temos que lidar até hoje com o pecado e o estresse. Mas nós também temos a ajuda de Jeová, e Ele nos dá princípios que podem nos ajudar a ter um casamento feliz. Por favor, abram a sua Bíblia em Eclesiastes. E Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 e 10, descreve como deveria ser uma parceria. Então, esposas, vocês se veem como parceiras do seu marido? Vamos ler o versículo 9. Melhor dois do que um, porque eles têm boa recompensa pelo seu trabalho árduo. Então pode ser que o seu marido tome uma decisão e aí você pense, eu não sei se essa foi a melhor decisão. Mas você é a parceira dele. Então como você vai ajudar o seu marido? Bem, você vai apoiar aquela decisão, vai tentar fazer ela dar certo. E qual vai ser a sua recompensa? Bom, primeiro, vocês vão conseguir fazer muito mais coisas juntos do que separados. Mas, mais do que isso, você vai se tornar uma amiga e uma parceira melhor para o seu marido. Agora o versículo 10 diz: Pois se um deles cai, o outro pode ajudar seu companheiro a se levantar. Mas o que acontecerá com aquele que cai e não tem ninguém para ajudá-lo a se levantar? Mas você deve estar pensando, não, meu marido é um homem forte. E provavelmente é mesmo. Mas por dentro, ele pode se sentir muito inseguro. E às vezes ele talvez se sinta um fracasso. Talvez ele tenha perdido o emprego e sinta que não está conseguindo sustentar a família. Mas você é a parceira dele. O que você vai fazer para animá-lo? Provavelmente, você vai consolá-lo e encorajá-lo com palavras bondosas. E isso vai contribuir para a alegria de vocês. O livro de Provérbios tem muitos conselhos sábios, e alguns são específicos para vocês, esposas. Por exemplo, Provérbios 14:1 diz: A mulher realmente sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Então, se você for sábia, você vai edificar ou aumentar o respeito que os seus filhos e outros têm pelo seu marido. Mas se você ficar falando de modo negativo do seu marido, você vai estar sendo tola. Então não fique falando dos defeitos ou das falhas dele.
Nem fique reclamando ou discutindo com ele. Isso só vai fazer ele perder a confiança em si mesmo. Esposas, tem tanta coisa que vocês podem fazer para contribuir para a alegria na família. Por exemplo, nas refeições, fale de alguma joia espiritual que vocês encontraram na sua leitura da Bíblia, ou de alguma experiência boa, ou até mesmo conte uma história engraçada, algo que vai alegrar toda a família. Vamos agora para Provérbios capítulo 31. E vocês já devem estar lembrando que esse é o capítulo que descreve a esposa capaz. Eu acho que todas vocês, esposas, querem ser assim. Querem ser essa esposa de Provérbios 31. Quando lemos esse capítulo, vemos que essa mulher aqui é muito ocupada. Ela sai para fazer as compras da casa, cuida da saúde e do bem-estar da família, ajuda outros em necessidade, gasta o dinheiro com sabedoria. Ela está ali, cuidando de todas as tarefas de esposa, mãe, amiga e vizinha. E nós sabemos que muitas de vocês, esposas, estão fazendo todas essas coisas. E vocês fazem isso todos os dias e sem reclamar. Vocês são felizes. Felizes porque estão dando de si mesmas. E vocês vão se sentir ainda mais felizes quando acontecer o que diz aqui no versículo 28. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido se levanta e também a elogia. Então eles valorizam o que você faz. Às vezes pode ser que eles não falem isso, mas com certeza eles valorizam. E tem uma outra coisa que é importante para se ter um casamento feliz. Está aqui no versículo 11. Seu marido confia nela de coração, e a ele não falta nada de valor. A confiança é muito importante no casamento. A esposa precisa confiar no marido, e o marido precisa confiar na esposa. Vocês vão ter muitas conversas em que vocês vão expressar seus sentimentos e pensamentos mais profundos. E vocês não devem ficar com medo que isso seja compartilhado com outros, ou usado para te rebaixar de alguma maneira. Não, porque vocês confiam um no outro. Algo muito importante no casamento. Então, esposas, fortaleçam a sua amizade com seu marido e a confiança um no outro. Agora o versículo 12 diz: ela o recompensa com o bem, não com o mal, todos os dias da sua vida. Então, esposas, recompensem o seu marido com o bem. Ajudem eles em tudo que eles fazem. E isso vai fazer com que eles amem ainda mais vocês. Aqui diz todos os dias da sua vida. Então, todos os dias, fortaleça a sua amizade com seu marido, mesmo que ele não adore a Jeová. E nós queremos dizer, em nome dos milhares de anciãos e servos ministeriais, que sem o apoio leal de vocês, esposas, seria muito mais difícil cuidar das nossas responsabilidades. Então, muito obrigado por tudo o que vocês estão fazendo. Agora, algumas vezes, vocês vão querer expressar a sua opinião. E isso é de se esperar num bom casamento. Mas como vocês vão fazer isso? Vamos ver no versículo 26. Ela abre a boca com sabedoria. A lei da bondade está na sua língua. Então vocês devem expressar a sua opinião. Mas como vocês vão fazer isso também é muito importante. Você vai deixar a lei da bondade orientar a sua língua? Se vocês falarem de maneira bondosa, seus maridos vão amar vocês ainda mais. Por fim, vamos ler o versículo 30. O encanto talvez seja falso, e a beleza talvez seja passageira, mas a mulher que teme a Jeová receberá elogios. Então, acima de tudo, uma esposa capaz que teme a Jeová tem muito valor e deve ser elogiada. Então, queridas esposas que temem a Jeová, vocês adoram a Ele com temor e respeito, e isso é muito importante. Porque isso vai ajudar vocês a se sujeitar a seus maridos, porque vocês sabem que isso agrada ao seu Pai Celestial. Ao assistir o vídeo a seguir, veja como uma esposa se alegra com o seu marido.
Eu estava muito cansada do dia longo de trabalho. Eu só queria descansar. Mas quando eu cheguei em casa... Eu não acredito nisso. Chegou cedo, amor. Eu sabia que ele tinha coisas da congregação para cuidar. Mas olha essa sujeira. Amor, tá tudo bem. Você não ia falar com as meninas sobre isso? Olha essa bagunça. Eu fiquei chateada dele não ter falado nada sobre o assunto. Mas aí eu comecei a pensar. O Daniel é muito paciente. Eu amo isso nele. Ele sabe ficar calmo. Você não vai falar nada? Eu não sei o que aconteceu. Eu fiz a reserva, eu falei com eles. Estava tudo certo. Ele é muito atencioso. De repente, tá tudo cancelado. E ele gosta de ouvir as pessoas. É por isso que ele é um ótimo ancião. E é por ele ser assim que a gente pôde fazer muitas coisas juntos para Jeová. O que está acontecendo? Frango assado. Igual você faz, não é? Às vezes eu esqueço que meu marido é maravilhoso e que eu preciso ser mais paciente. Sabe, amor, você tá certa. Elas não podem deixar a cozinha assim. Assim que as meninas chegarem, eu vou falar com elas. Obrigada. Te amo, viu? Também te amo. Percebeu que ajudou a esposa a se alegrar com seu marido? É verdade que quando ela entrou na cozinha e viu aquela bagunça, ela não estava alegre. E ela queria falar alguma coisa para o marido dela, e ela falou mesmo. Mas como ela falou? Ela gritou com ele? Não. Ela só falou o que precisava falar. E como o marido reagiu? Ele não ficou irritado. Ele deixou ela pensar no assunto e ele também pensou no assunto. E quando ela parou para pensar, ela percebeu, bom, ele não ficou irritado. Isso é uma das coisas que eu amo nele. Ele é tão paciente. E é claro que depois ele falou com ela e eles resolveram o problema. Então o amor os ajudou a não discutir e a nem ficar bravos um com o outro. Então, queridas esposas, continuem a confiar em Jeová à medida que se esforçam para ter um casamento feliz. E Jeová vai abençoar e ajudar vocês. O irmão Gary Brough, ajudante da comissão de serviço, vai fazer o próximo discurso desta série. Tenha alegria na família. Pais, alegrem-se com seus filhos. Ficamos muito felizes de ver milhares de crianças em nossas congregações no mundo inteiro. Tenha certeza de que Jeová ama cada uma dessas crianças. Mas como sabemos disso? Bom, uma razão é que toda criança está viva hoje porque Jeová é o Criador da vida e também é o originador da família. Quando Jesus estava no céu, ele viu o grande amor que Jeová tem pelas crianças. Daí, quando Jesus veio para a terra, ele também mostrou pelas crianças esse mesmo amor. No Salmo 127, versículo 3, o salmista expressa de forma bem bonita os sentimentos de Jeová pelas crianças. Vamos ler. Salmo 127, 3. Diz: Vejam, os filhos são uma herança de Jeová. O fruto do ventre é uma recompensa. Então, os seus filhos não são apenas uma bênção ou uma recompensa, mas o texto mostrou que eles também são uma herança. Sim,
Eles são um presente de Jeová para vocês. Uma pessoa que espera receber uma herança, normalmente se prepara para isso. E depois de recebê-la, cuida muito bem dela. E eu tenho certeza que é isso que vocês pais querem fazer por seus filhos. Bem, os filhos podem dar muita alegria, mas também preocupação e tristeza. Então a pergunta é: como vocês podem se alegrar com seus filhos, mesmo vivendo num mundo estressante? Uma boa sugestão é ver os seus filhos assim como Jeová vê. Eles são presentes preciosos de Jeová para vocês. Amem eles. Façam eles se sentirem amados. Não basta só você saber que ama os seus filhos. Eles precisam saber disso. E não tem como eles saberem disso, a menos que você encontre maneiras de demonstrar esse amor por eles. E como acontece com todos os presentes, vocês têm a responsabilidade de cuidar deles. Se voltarmos no Salmo 127, nós vamos ver uma ilustração que o rei Salomão usou para explicar essa responsabilidade. Está nos versículos 4 e 5. Salmo 127, 4 e 5. Diz: como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos de um homem jovem. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não serão envergonhados. Então os filhos são comparados a flechas e os pais a guerreiros. E um guerreiro pega a flecha e mira com cuidado para conseguir acertar o alvo. Os pais precisam fazer a mesma coisa. Então, nós encorajamos vocês, pais, a direcionar seus filhos com cuidado para que eles atinjam o alvo, ou seja, para que tenham uma vida feliz e satisfatória servindo a Jeová Deus. E o que pode ajudar vocês a fazer isso? Orem a Jeová para que Ele ajude vocês a desenvolver e manter uma forte amizade com seus filhos. Essa amizade vai fazer com que seja mais fácil eles escutarem os seus conselhos. E a maneira de vocês tratarem seus filhos vai afetar não só o futuro deles, mas também a felicidade de vocês, pais. Vamos ver agora 5 sugestões que vão ajudar vocês a desenvolver e a manter essa forte amizade com seus filhos. A primeira é: digam para os seus filhos que vocês os amam. Talvez você possa dizer: bom, mas os meus pais não faziam isso. Talvez não, mas aprendam do exemplo de Jeová. Jeová expressava abertamente seu amor por seu filho Jesus. E não importa como você foi criado, aprenda a expressar abertamente o seu amor por seus filhos. Um pai disse o seguinte: descobri que as crianças são mais ou menos como algumas flores. Do mesmo modo que essas pequenas plantas se viram em direção ao sol para receber luz e calor, as crianças procuram os pais em busca de amor e da confirmação de que são membros valiosos da família. Seus filhos não deveriam ter que te perguntar: mamãe, papai, vocês me amam? Então, pais, sempre expressem em palavras o amor que sentem por seus filhos. Agora, uma segunda sugestão para desenvolver uma forte amizade com seus filhos é: tire tempo para ficar com eles. Não é fácil fazer isso no mundo que a gente vive hoje, mas vocês não acham que seus filhos merecem esse esforço? Isso vai exigir boa organização e planejamento da parte de vocês, pais. E talvez até exija que vocês abram mão de algumas coisas que vocês gostem de fazer. Mas gaste tempo para conversar com seus filhos, para tomar as refeições com eles e para brincar com eles. É uma responsabilidade dos pais descobrir como podem tirar tempo para seus filhos. Certa vez, uma mãe perguntou aos seus filhos: se pudessem ter qualquer coisa que quisessem, o que vocês mais gostariam de ter? Os 4 responderam: mais tempo com mamãe e papai. Então, se vocês gastarem tempo com seus filhos, vocês vão mostrar para eles o quanto eles são importantes para vocês. Mas vocês precisam fazer mais do que só estar com eles fisicamente.
Isso nos leva à nossa terceira sugestão. Escutem seus filhos e mostrem que se importam com os sentimentos deles. Quando estiverem conversando com seus filhos, não seja o único a falar. Deixe eles falarem também. Escute com atenção e respeito. Tente entender como eles se sentem. Pode ser que seus filhos se expressem de maneira exagerada ao falar de seus sentimentos e do que estão pensando. Quando isso acontecer, não reaja da mesma maneira. Provérbios 16, 23 diz: o coração do sábio dá entendimento à sua boca. Então, pais, tenham paciência e se esforcem para tentar entender por que os seus filhos estão se sentindo daquele jeito e o que vocês podem fazer para ajudá-los. Um pai falou sobre isso da seguinte maneira: já que Jeová permite que eu lhe abra o meu coração em oração, acho justo deixar meus filhos expressarem seus sentimentos positivos e também negativos. Então, escutem seus filhos e mostrem que se importam com os sentimentos deles. Agora, a quarta sugestão que vai ajudar a manter uma forte amizade com seus filhos é: não esperem que eles ajam como adultos. Lembre-se de que a Bíblia diz que é pelo uso que a pessoa treina sua capacidade de discernimento para distinguir o certo do errado. E isso leva tempo. A Bíblia também fala das características de pequenino, da tolice das crianças e da vaidade da juventude. Então, à medida que seus filhos forem passando por cada uma dessas fases, reconheça as limitações deles e não espere que eles sejam como que mini-adultos. Por último, a quinta sugestão. Ao disciplinar seus filhos, sempre mostrem amor e bom senso. E isso está de acordo com Efésios capítulo 6, versículo 4. Lá fala para os pais não irritar os seus filhos, mas continuar a criá-los na disciplina e na instrução de Jeová. E não existe uma fórmula secreta para conseguir fazer isso, especialmente porque cada criança é diferente. Então, pais, pensem em como vocês estão disciplinando seus filhos, que vocês sempre façam isso mostrando amor e bom senso. Então, vimos aqui 5 sugestões que vão ajudar vocês a desenvolver uma forte amizade com seus filhos. E essa amizade vai fazer com que seja mais fácil para eles escutar os seus conselhos. E que efeito isso vai ter em vocês, pais? Por favor, leiam comigo Provérbios 23, versículos 24 e 25. Provérbios 23, versículos 24 e 25. O pai de um justo com certeza exultará. Quem é pai de um filho sábio se alegrará por causa dele. Seu pai e sua mãe se alegrarão, e aquela que o deu à luz exultará. Então, a maior alegria que um pai pode sentir é ver o seu filho se tornar um servo justo e sábio de Jeová. Vai exigir tempo e esforço de vocês para conseguir isso. Mas nós encorajamos vocês. Não desistam desses presentes valiosos que vocês receberam de Jeová. Ao assistir o vídeo a seguir, vejam como os pais se alegram com as suas filhas. Obrigada. Te amo, viu? Também te amo. É agora, hein? Oi, mãe. Oi, pai. Vou tomar banho antes do estudo. Meninas, Oi, pai. vocês precisam limpar a cozinha. Mas a gente acabou de chegar em casa, não vai E dar a gente tempo. tem que sair em 15 minutos. Sem discussão e sem desculpas. Agora. Tá bom. Obrigada. Eu já tinha pedido para elas arrumarem a cozinha, não tinha? Tinha. Tava na hora de eu falar com elas. Verdade. Mas, no geral, elas são meninas tão boas. É mesmo.
Elas são. Esse livro, ele é bem interessante. Elas saíram de pioneiras auxiliares na visita do superintendente. Elas estão sempre fazendo coisas pelos outros. Olha o que a gente trouxe pra você. Oi, mãe. Inclusive por você. Quer dizer, por nós. Acho que eles vão gostar. Elas são muito preciosas. Nunca quero esquecer disso. Meninas, sobre a bagunça na cozinha, obrigado por limpar. Aquilo deixou a gente chateado. Mas a gente quer muito que vocês saibam que Vocês são presentes de Jeová. Presentes preciosos que nós damos muito valor. Amamos muito vocês. é o que sua mãe falou. Percebeu o que ajudou os pais a se alegrar com suas filhas? É verdade que elas precisaram de um conselho e até de disciplina, mas isso não impediu os pais de ver as boas qualidades delas. E eles até comentaram que eles nunca queriam esquecer de como elas eram preciosas. Eles as amavam muito, e eles expressaram isso abertamente para elas. Ficou claro que essa família se esforça para ter alegria. E nós temos certeza que vocês, pais, também estão se esforçando para ter alegria na sua família. Algumas coisas que vão ajudar vocês são: diga a seus filhos que vocês os amam. Gastem tempo com eles. Escutem e se importem com os sentimentos deles. Não esperem que eles ajam como adultos. E os discipline sempre com amor e bom senso. Essas sugestões vão ajudar vocês a direcionar os seus filhos para que eles alcancem o alvo de servir a Jeová para sempre. E à medida que vocês se esforçam para treinar os seus filhos, vocês vão se alegrar com eles, esses presentes preciosos que vocês herdaram de Jeová. O irmão Ronald Curzon, ajudante da comissão de ensino, vai fazer o último discurso dessa série. Tem alegria na família. Jovens, alegrem-se com seus pais. Esta série de discursos nos ajudou a ver o grande amor que Jeová tem pela família. E nós damos muito valor à Bíblia, este presente que serve como um manual de instruções para que as famílias tenham amor e estabilidade. E vocês, crianças e jovens, podem contribuir muito para a alegria na sua família. Sua mãe e seu pai amam muito vocês, e eles querem ter uma amizade bem achegada com vocês. E o que eles mais querem é que vocês também tenham uma amizade bem achegada com o seu Pai Celestial, Jeová. Eles querem que vocês sejam felizes agora e também para o resto de suas vidas, ou seja, para sempre. No discurso anterior, nós vimos como Jeová quer que os pais treinem os filhos. Mas com que objetivo? Vejam as instruções que Provérbios capítulo 22, versículo 6, dá para todos os pais. Aqui diz: eduque a criança, ou como diz a nota, o jovem, no caminho em que ela deve andar. Mesmo quando ela envelhecer, não se desviará dele. Então, o que Jeová está pedindo aqui para os seus pais? Para treinar vocês. Treinar vocês para que vocês sempre sirvam a Jeová, desde a sua infância até se tornar um adulto. Na verdade, por toda a sua vida. E Jeová não dá cada detalhe para os seus pais de como eles devem instruir e treinar vocês. Isso é responsabilidade deles. Então eles precisam orar e pensar no que seria melhor para a sua família
e para vocês individualmente como filhos. Isso significa que eles vão criar algumas regras. Pode ser que eles te deem algumas tarefas ou horários para chegar em casa. Vocês também vão receber conselhos e disciplina. Por quê? Porque eles amam vocês e eles querem fazer o melhor que eles podem para seguir as instruções de Jeová. Essas instruções são para treinar e disciplinar você, para que você possa servir a Jeová para sempre. E essa não é uma tarefa fácil. Eles precisam de toda a ajuda possível, de Jeová e de vocês, filhos. Especialmente quando eles criam regras que vocês talvez não gostem. O que vocês podem ou não vestir, o que vocês podem ou não escutar ou assistir, e quem vocês podem ter como amigos próximos. Essas decisões devem ser tomadas pelos seus pais. Mas será que seus pais sempre vão tomar a melhor decisão ou criar a melhor regra? Não. Isso não é novidade para vocês. Vocês sabem que seus pais vão cometer erros. Eles são imperfeitos, mas eles amam vocês e estão fazendo o melhor que eles podem para dar a vocês o melhor treinamento possível, para vocês amarem e servirem a Jeová para sempre. E nós sabemos que vocês amam e dão valor a tudo que seus pais fazem por vocês. Mas vamos ser honestos. Às vezes, vocês não entendem o porquê de uma regra ou simplesmente não concordam com ela. E daí como vocês se sentem? Vocês ficam irritados, não ficam? Mas isso é normal. Todo mundo já passou por isso. Nós já tivemos a sua idade e entendemos que vocês podem se sentir assim. Mas nós sabemos que isso vai passar, porque vocês vão entender que eles fazem isso porque amam vocês. Então, quando vocês não concordam com seus pais, o que vocês devem fazer? Bem, às vezes, vocês vão ter que mudar o seu ponto de vista. O modo como vocês veem seus pais faz muita diferença. Como você vê sua mãe e seu pai vai influenciar se você vai ou não respeitar, escutar e obedecer a eles. E nós gostaríamos de fazer uma pergunta para vocês sobre isso. Como vocês veem seus pais? Como guardas de prisão ou como salva-vidas? Essa é uma pergunta interessante. Os guardas de prisão são treinados para ficar vigiando tudo o que os prisioneiros fazem, porque não confiam neles. Por isso, eles ficam presos e com muitas restrições. Os guardas falam o que eles devem fazer e quando devem fazer, quando acordar e quando dormir, o que comer e quando comer, o que vestir e várias outras regras. Eles criam todas essas restrições porque não confiam nos prisioneiros. Você às vezes vê os seus pais como guardas de prisão? Pode ser que sim, especialmente se você quer mais liberdade e mais independência. E às vezes pode parecer que eles não confiam em vocês, porque eles ficam prestando atenção em tudo o que vocês fazem. E aí pode ser que vocês se sintam presos por causa de todas essas regras e restrições. Mas o que dizer dos salva-vidas? Bem, os salva-vidas também vigiam as pessoas, mas por uma razão bem diferente. Eles querem manter as pessoas seguras. Eles não querem que elas nadem para um lugar perigoso. Então, lá da sua torre, o salva-vidas vigia todas as pessoas que estão nadando ali. Às vezes, ele usa o apito para alertar de algum perigo. Talvez de correntezas ou até tubarões. Coisas que as pessoas não estão percebendo no momento. Você vê os seus pais como salva-vidas? Esperamos que sim, porque é isso que eles são. Dizem que o jovem não vê a hora dos pais saírem do pé dele. Mas quando olha para trás, ele percebe que os pais eram os únicos com quem ele sempre podia contar. Então, assim como um salva-vidas, os seus pais só querem o que é melhor para vocês. Eles sempre te ajudaram e sempre vão te ajudar. Eles querem ter certeza que vocês não vão ser levados pelas correntezas perigosas desse mundo mau. Perigos que vocês talvez não estejam percebendo. Mas vocês, filhos, querem ser mais felizes? Querem que seus pais confiem mais em vocês e te deem mais liberdade e independência? Se sim, talvez vocês tenham que mudar o modo como vocês veem seus pais. Não os vejam de modo negativo, como se fossem guardas de prisão, mas os vejam como salva-vidas que estão protegendo sua vida. Seus pais amam muito vocês, e se vocês seguirem o treinamento deles, vocês vão sair ganhando. E é isso que Jeová está pedindo de vocês. Enquanto seus pais te treinam, vocês precisam fazer a sua parte, que é obedecer a eles.
E se formos aqui em Provérbios, capítulo 23, vamos ver que é isso que Jeová está pedindo de vocês. Provérbios, capítulo 23, versículo 22. E aqui está falando com todos vocês, filhos. Escute seu pai que causou o seu nascimento, e não despreze ou desconsidere a sua mãe só porque ela envelheceu. Então, mesmo que às vezes isso não seja fácil de fazer, o que Jeová está pedindo de você? Que ao passo que seus pais te treinam, por favor, escute a eles. Mas o que significa escutar? Escutar é mais do que só ouvir palavras. É ouvir com o objetivo de obedecer. Escutar sua mãe e seu pai significa ouvir a eles com atenção, com toda a sua atenção. Isso significa desligar a sua música, tirar o seu fone de ouvido, colocar o celular de lado e não ficar revirando os olhos quando seus pais estão falando com vocês. Pode ser que às vezes vocês fiquem irritados ou chateados. Isso é normal. Às vezes todo mundo fica assim. Mas a maneira como você controla suas emoções vai ter um efeito no seu futuro. Se você escutar e obedecer seus pais, você vai ajudá-los a confiar mais em você. E essa confiança vai ser importante quando você for conversar com eles, talvez até sobre algumas regras. Lembre-se, a confiança é conquistada, não é algo que é exigido ou que é automático. E qual é a melhor maneira de falar com seus pais? Talvez sobre as regras que vocês não entendam ou talvez não concordem. Vocês precisam se comunicar com eles de forma aberta e clara. Se comunicar não significa reclamar, gritar, resmungar ou talvez responder com sarcasmo. Significa falar para os seus pais de forma calma o que vocês estão sentindo. Fale para eles o que vocês estão pensando. A Bíblia tem um conselho que, se seguirmos, vai ajudar muito. Provérbios 29:11 diz: o tolo dá vazão a toda a sua ira, ou seja, fica fora de controle. Mas o sábio continua calmo e a mantém sob controle. É isso que nós queremos tentar fazer. Uma jovem chamada Devan tentou fazer isso. E veja o que ela disse. Descobri que se eu ficasse calma e falasse o que eu pensava de forma clara, podia ter certeza que meus pais iam me ouvir e daí me explicar as razões da decisão deles, ou tomar outra decisão. Os pais gostam de ter conversas de verdade, em vez de discussões que terminam com portas batendo. Uma comunicação aberta é muito importante. Então, jovens, o que aprendemos? Aprendemos como ver os pais de forma correta. Não como guardas de prisão, mas como salva-vidas, que querem proteger a sua vida eterna. Eles querem te ajudar e sempre vão fazer isso. Escutar e obedecer seus pais vai fortalecer sua amizade com eles e também com seu Pai Celestial, Jeová. Isso vai dar alegria para vocês e para os seus pais também. E quando você põe em prática o treinamento que seus pais estão te dando, isso vai te tornar sábio. E isso vai te ajudar agora a tomar boas decisões para que você possa ganhar a verdadeira vida. Sim, vida eterna. Ao assistir o último vídeo dessa série, notem como as filhas se alegram com os pais delas. Tô tão feliz que aquele treinamento de incêndio foi bem na hora da nossa prova de matemática. Mas amanhã eu vou ter que fazer, então eu vou estudar a noite inteira. Oi, mãe, oi, pai, vou tomar banho antes do estudo. Sem discussão e sem desculpas. Agora. Tá bom. Como a gente conseguiu sujar tudo isso? A gente vai ficar aqui a noite toda. Mas enquanto a gente limpava a cozinha, a gente parou pra pensar. Nossos pais são ótimos exemplos. Olha, filha, você olha aqui em zelo na adoração de Jeová. Vai estar por aqui. A mãe nunca para de trabalhar.
E a nossa casa tá sempre, sempre arrumada. Tchau, filha. Tenha um bom dia. Pai, o que você acha disso? Ele sempre tem tempo pra gente. Eu sei. E a gente sempre pode contar com eles. Às vezes, eles são meio melosos. Mas a verdade é que eles são demais mesmo. Gostou? Naquela noite, eles não ficaram dando bronca na gente. Eles só nos lembraram de uma coisa. E era uma coisa muito importante. Quando a gente dedica a nossa vida para Jeová, isso inclui tudo. Nosso tempo, nossos recursos, nossa casa, Nossa cozinha. nossa cozinha. E o modo como a gente cuida dessas coisas reflete em Jeová e na gente também como pais de vocês. Aquilo me fez pensar muito. Eu percebi que eu podia melhorar. Não, mãe. Deixa com a gente. Deixa com a gente? Ah, deixa com a gente. Perceberam como as filhas mostraram respeito pelos pais delas? Elas fizeram isso por escutar e obedecer a eles. Mas o que as ajudou a fazer isso? O modo como elas viam os pais. Elas pararam para pensar no bom exemplo deles, na pregação, em casa, e como eles tiravam tempo e tinham paciência para ajudar e escutar a elas. E elas viam como a mãe delas ficava feliz por deixar a casa limpa e arrumada. Que ótimo exemplo, não é? Elas escutaram o conselho dos pais e pensaram em como podiam pôr em prática. Elas perceberam que mostrar respeito na família significa ajudar em casa com algumas tarefas, mesmo que seja limpar a cozinha. Por agir assim, elas contribuíram para a alegria de todos na família. Nesta série de discursos, nós vimos como maridos, esposas, mães, pais e filhos, todos podem contribuir muito para que a sua família tenha alegria. Eles fazem isso por trabalhar juntos, por se concentrar nas qualidades de cada um e por mostrar respeito um pelo outro. Então, cada um na família precisa aplicar os princípios do Manual de Instruções de Jeová, a Bíblia. Se fizerem isso, a sua família terá alegria. Mas, acima de tudo, nós vamos deixar Jeová feliz. Nós vamos dar honra àquele que projetou e criou todas as famílias. Obrigado, irmãos, por esses conselhos tão práticos. Eles vão ajudar cada membro da família a fortalecer o amor e o carinho que sentem um pelo outro. Vamos nos levantar e cantar juntos o Cântico 135, que tem um pedido muito amoroso de Jeová. Seja sábio, meu filho. Após o cântico, teremos alguns anúncios. E se desejar, poderá continuar de pé. Cântico número 135.